Bora, bora! Chegamos aí para mais um vídeo pós-jogo. Esse jogo é interessante que tenha acontecido esse resultado, porque ele vem de encontro àquilo que a gente conversa desde que a gente teve a ideia aí, né, da criação desse canal para a gente conversar um pouco mais sobre o jogo. Porque ele deixa bem claro isso. Porque seria muito prático agora, o que muita gente faz, chegar aqui agora e ficar apontando o culpado, né? Chegar lá e falar, você foi culpado, fulano, seu burro, né? Que nem a gente vê aí, esses pós-jogo aí, o pessoal aproveita o momento, a obra pronta, para poder tornar a coisa mais simples, mas a coisa não é tão simples assim como parece. E é por isso que a gente está aqui conversando, discutindo a respeito, para tentar ver a situação de uma forma diferente. E talvez nós, torcedores são paulinos, a partir desses casos que vem acontecendo, a gente começa a entender um pouco melhor algumas coisas que aconteceram e por que o São Paulo chegou no ponto em que chegou, né? Então vamos resolver, vamos dividir essa discussão de hoje em alguns tópicos assim. Primeiro a gente vai começando a entender, depois de tudo que vem acontecendo, o porquê que o São Paulo Futebol Clube chegou aonde chegou, né? Acho que você que era um torcedor um pouco mais antigo, assim como eu, já um senhor, quase idoso, viu aquela maravilha daquele time jogando com o maior treinador de todos os tempos do futebol brasileiro, com os melhores jogadores, com a melhor estrutura e sendo referência de gigantismo, se é que posso falar assim, chegar nesse ponto. É a mesma coisa que daqui a uns 15 anos a gente vê Palmeiras e Flamengo lutando para não cair, endividado, mais ou menos é essa mesma questão. Então o que chegou a levar o São Paulo ao ponto que chegou? E aí as coisas vão começando a aparecer, né? Uma coisa que me chamou bastante atenção nos últimos comentários aí, nos últimos fatos, essa batida da polícia. Olha só que ponto nós chegamos. A polícia fazendo busca e apreensão para investigar possíveis ocorrências aí que lesionaram o São Paulo em, pasmem, aproximadamente 300 milhões de reais. E aí você começa a investigar e começa a ver lá. Mulher não sei de quem, diretora não sei de que departamento, o esposo de fulana, departamento tal, a mulher do fulano está envolvido ali com o departamento X e Y, e a gente começa a meio que entender, né? Algumas perguntas que às vezes parece que não tinha explicação, né? Então vamos esperar a polícia fazer ali o seu belo papel, como sempre fez, e depois vai nos trazer à tona aí realmente o que aconteceu, para a gente poder entender um pouco por que a gente chegou nesse ponto onde nós chegamos, né? Outra coisa que eu queria discutir com vocês é uma coisa que realmente eu não entendo. Já não entendia o ano passado e esse ano foi uma aberração. Essa questão do regulamento. Alguém pode me explicar? Quem em sã consciência concordaria com um regulamento desse? Já vê aquela aberração que tinha o ano passado, que uma equipe com 17 pontos ficava fora da competição e uma equipe com 7 pontos passava para outra fase. Cadê o respeito ao futebol nessa porcaria? Aí eu fico me perguntando assim, os caras se reúnem lá, terno, gravatinha, lá na sede da federação, regado lá um belo coquetel pós-reunião, que eu acho que de repente é o que mais interessa para eles participarem desse tipo de arbitral. Quem que conseguiu, ou você, o pessoal dos times grandes aí, alguém pode me explicar aonde vocês entenderam que esse tipo de regulamento traz algum tipo de benefício? Não é benefício, mas não vou dizer que vai beneficiar os times grandes, mas é uma arapuca para os times grandes e eles não perceberam isso. Vocês conseguiram assinar isso. Então, um time grande que nem o São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, que são os times que trazem o atrativo para o campeonato, assinam um regulamento onde eles participam de 8 jogos, obrigatoriamente se enfrentando. Em se falando de Campeonato Paulista, você ainda tem aí Mirassol e o Red Bull, que também participam da primeira divisão. E em 8 rodadas você decide uma competição
correndo o risco de ser rebaixado ou de ser o melhor time da etapa. Aonde vocês viram isso? Fala para mim. Olha o caso do São Paulo. São Paulo fez o primeiro jogo contra o Mirassol fora de casa, Palmeiras e Corinthians fora de casa, vai pegar o Santos em casa, que é o único grande, e pega a Ponte Preta no último jogo em Campinas, jogo de torcida única, que a Ponte Preta também não pode ter divisão de torcida. E o cara foi lá e assinou o negócio, o documento, cara. Alguém pode me explicar como é que isso pode acontecer? Ah, mas tem que tirar um pouco das datas que o campeonato está inchado. Pombas, tudo bem, mas organiza uma competição onde seja um pouco mais interessante para você poder participar e o campeonato seja valorizado, mas que você possa ter um pouco de tranquilidade para a temporada. Olha a situação que o São Paulo chegou. Aí entra outra questão. Por exemplo, com todo respeito, né, o Campeonato Paulista já foi um campeonato atrativo. Né? Deixou de ser já há algum tempo, não só o Paulista, mas os estaduais. O Paulista ainda tem um certo charme. Mas eu não sou contra os estaduais, eu acho que tem que existir os estaduais, mas eu acho que teria que ser de uma forma diferente. Mas isso aí a gente discute depois. Então vamos lá. Então o São Paulo entra para disputar o Campeonato Paulista. Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. Você vai priorizar essas competições? Onde é que fica o Paulista? Ó, vou colocar aqui, ó. O Paulista vai sumir aqui, ó. Com todo respeito, certo? Então tem lá Brasileiro, que eu acho que é o mais importante. Eu acho que um torneio internacional sempre é importante. A Copa do Brasil paga muito bem e o Campeonato Paulista vem aqui depois, tá? Eu colocaria dessa forma, se eu fosse diretor do São Paulo. Aí eu entro num campeonato onde o campeonato é um campeonato de risco muito grande, uma arapuca montada pelo regulamento que eu assinei. E eu chego aí meu treinador pega um jogo desse e tá certo, teve todas as questões do ano passado de lesões e tal, de repente teve que priorizar. Mas a prioridade é se livrar o quanto antes desse campeonato. Coloca o time lá para poder matar os jogos que tem que matar, fazer a quantidade de pontos que tiver que fazer, e depois, se for para o mata-mata, daí coloca a força. São Paulo e Portuguesa na quarta-feira, São Paulo e Palmeiras no final de semana, no tapetinho de Barueri. Poxa vida, cara. Força máxima contra a Portuguesa, vamos fazer os 3 pontos, somar ponto para poder seguir na competição de uma forma mais tranquila, e a gente vai lá pro jogo com o Palmeiras, ver o que tem. São Paulo tem Palmeiras no sábado, Flamengo estreia no Brasileirão, Santos no final de semana, Santos pelo Brasileirão. Entra com força máxima contra o time da Portuguesa, com todo respeito. Tenta lá fazer os 3 pontos, dá uma respirada, já não corre esse fantasma de rebaixamento. Se perder para o Palmeiras, depois vai entrar lá no mata-mata, lá tenta se classificar, vai ter mais chance de se classificar entre os 8, e depois decide lá no mata-mata qual time que vai colocar, organiza ali a questão de calendário, já vai ter terminado a Copa São Paulo, dá para dosar um pouquinho mais, puxar alguns meninos da base para poder ajudar. Poxa, um jogo que era para entrar com o time para poder matar o jogo, a escalação veio aí com algumas situações que dá pra gente poder discutir, né? Dupla de zaga de 10 anos atrás, cara. Com todo respeito, Tolói, um grande jogador, o Dória me parece que é um bom jogador, mas para esse tipo de jogo não pode arriscar. Pablo e Negruti na linha de frente do combate ali, poxa, que bucha, né? O Lucas, pô, tá se recuperando, tá buscando o melhor da forma física, não tá ainda no ideal, não é a posição que ele gostaria de jogar, de repente. Eu acho que, com todo respeito, Crespo, e aí também me dá outra sensação assim que eu fico me perguntando, os caras têm esse tipo de situação para resolver e não me parece uma questão muito difícil de definir. Não sei, sentar ali o pessoal da comissão técnica, são várias pessoas ali, não dá para chegar num consenso e achar que o mais importante era matar esse jogo. Ah, mas com o time reserva ele é obrigado a ganhar da Portuguesa. Desde quando? Só se fosse lá no meu tempo. Olha, o time reserva do São Paulo que entrou, vamos dizer, time alternativo que entrou jogando ontem, vai ganhar de quem? O risco de perder jogo é parelho. O time da Portuguesa fez um bom jogo contra o Palmeiras.
Então é outro ponto também que eu fico me perguntando, já que esse campeonato não tem a prioridade para o ano, vamos de novo aqui, ó. Ó, o Paulistinha vai ficar aqui embaixo, aqui, ó, aí, ó, caiu. Poxa vida, cara, se livra logo disso aqui, cara. Vamos fazer ponto para a gente poder se livrar, classificando em oitavo, em sétimo, seja lá qual for. Mata-mata, o São Paulo é grande. Agora que poupa time contra um time desse, contra um time considerado um time que não é um dos favoritos, perde o jogo e agora vai ter que ir pro tudo ou nada contra o Palmeiras, vai ter que ir pro tudo ou nada contra o Santos, sendo que nessas situações poderia ter aproveitado melhor e dosado um pouquinho melhor o time. E nessas horas aí eu acho que a parte da culpa é da comissão técnica e é do treinador, porque é ele que responde por isso. Eu acredito que é ele que escala, ele que define, junto com o seu staff lá, ele que define qual que é o time que vai jogar. Baseado nisso, então, eu acho que ele teve a grande parcela de culpa, por eu não entender como que não se fez esse tipo de pensamento em relação a essa priorização da competição. Só isso. Tá? E para piorar, primeiro tempo ruim, tanto que dificilmente se mexe no intervalo, o Marcos Antônio já veio ali do intervalo do jogo. Quando o São Paulo, devido às alterações, conseguiu encontrar a melhor situação para poder jogar, entrou o menino ali da base, acho que é Pedro Ferreira, que é um jogador que o São Paulo não tem, acho que é isso, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. São Paulo não tem jogador nessa posição. A gente vem sofrendo com isso já há bastante tempo. Pedrinho que entrou no lugar do Luca. É o jogador que o São Paulo precisa. Fez uma jogada individual, deixou o atacante na cara do gol. A gente está buscando isso já há bastante tempo. Tivemos alguns jogadores da base que surgiram, mas já foram negociados. Surgiu mais um, mostrando que o trabalho de Cotia é um bom trabalho. A hora que ele acertou a situação, não é porque o Caleri fez o gol que o Caleri não pode sair, pô. O Tapia vai jogar, tem necessidade para aquele momento. Aí ele fez uma alteração que me deixou bastante confuso na hora, eu fiquei procurando na televisão para ver como é que ia ajustar, quem que é. O Tapia entrou no lugar do Cédric. Eu falei, quem que vai cair naquele setor ali? Daqui a pouco eu vejo o Tolói do lado de lá. Aí uma linha de três, Tolói, o Dória e o menino. Pô, aí vai querer criticar o menino, né? Vai começar já os engenheiros de obra pronta aí e falar, não vale nada, não é uma merda, manda embora. Poxa vida, cara. O menino foi lá na inocência, cometeu um pênalti juvenil, afinal de contas ele é juvenil. A Portuguesa fez um gol no momento que o São Paulo estava preparado para matar. Saiu o gol do São Paulo, eu falei, bom, agora o time encaixou, achou o sistema que tem que jogar, daqui a pouco sai o segundo, a torcida relaxa, o time dá aquela melhorada, vai pro terceiro, vai pro quarto, sei lá se fosse... Aí a alteração foi meio que estender um tapete vermelho assim e falar para a Portuguesa, vai lá e define aí que não é isso que eu quero. Aí você vai me desculpar, Crespão, mas aí foi culpa... A alteração não foi bem feita, você está lá, você conhece o elenco, mas eu não acredito que esse time tenha treinado em algum momento junto, não acredito, nessa situação. Foi um desespero e esse desespero acabou causando aí a derrota, porque depois dessa substituição o São Paulo acabou e a Portuguesa foi feliz ali e matou o jogo. Caleri, olha aqui. Não pode perder aquele gol, cara. Né? Não pode, né, cara? Serginho Chulapa, a bola batia na canela dele, ele fez 425 mil gols pelo São Paulo. Não pode, cara. Com todo respeito. Fez 2 gols, mas né, vamos caprichar um pouquinho mais. Mas é isso aí, pessoal. Eu acho que esse tipo de discussão é o que a gente tem que ter, não analisar só porque perdeu o jogo. Todo mundo é uma porcaria, o treinador é burro, os caras não têm postura. Não é isso. Eu acho que o time titular do São Paulo hoje é um bom time. Encontramos uma peça interessante para esse ano, que é o Danielzinho, mas precisamos entender o que precisa para poder, talvez, tomar algumas decisões ali mais interessantes. Eu acho que deveria ter se priorizado esse jogo para se fazer os 3 pontos,
para definir de vez uma classificação, nem que seja em oitavo, e depois jogar a discussão lá para frente. Se arriscou, pagou um preço, e agora vai ter que ter desespero para o próximo jogo contra o Palmeiras. Ok? Acho que é isso. No vídeo pré-jogo aí eu estava trabalhando, deixei meu filho brincando um pouquinho aí. A gente sabe que essa brincadeira, o primeiro vídeo, ele deve ter ficado bastante nervoso, mas não esquenta não, é só uma brincadeira. Aos poucos a gente vai ajustando aí. Mas obrigado por terem ficado com a gente aí esse tempo todo, já vai para 15 minutos o vídeo. Mas eu acho que esse tipo de discussão é interessante porque a gente vai encontrando aí pontos que não, de repente a gente não consegue perceber, e quando acaba a partida, esses pontos a gente não consegue realmente discutir, né? A flor da pele ali, do nervosismo, a gente joga tudo no ventilador, e eu acho que o futebol, como eu já falei para vocês, o futebol não merece isso. O futebol merece um pouquinho mais de respeito, um pouquinho mais de cuidado, e esses itens têm que ser discutidos de uma forma um pouquinho mais profunda para a gente poder chegar numa conclusão mais racional. Torcedor, todos nós somos, tá? Fiquei puto também ontem por ter perdido o jogo, mas a gente precisa pensar com um pouquinho mais de razão, porque a sequência vem aí, graças a Deus, com todo esse tormento que o São Paulo vem passando nos últimos anos. O São Paulo não foi rebaixado em nenhuma competição, talvez isso tenha sido um bônus aí, por tudo que o São Paulo já fez durante a sua história, mas precisamos organizar certinho porque ela tá batendo na porta e o perigo está ficando cada vez mais iminente. Beleza, pessoal? Obrigado por terem ficado junto aí comigo de novo. Dá um like aí, compartilha, ativa a notificação, vamos fazer esse canal crescer, vamos se divertir aí, vamos conversar bastante sobre futebol e a gente se vê aí no próximo jogo. Beleza? Bora, bora!